Olá, turma! Para concluirmos as nossas aulas sobre literatura, nessas aulas introdutórias sobre literatura, nós iremos fazer uma breve discussão sobre as funções da literatura, ok? E aí eu pergunto para vocês, para que serve a arte? Para que serve a literatura? O que vocês me diriam em relação a isso? Para vocês, para que serve a arte? Eu, por exemplo, considero a arte da palavra, né, que é a literatura, como algo que serve para fruição, para denúncia da realidade, para melhorarmos o nosso vocabulário, porque quem é leitor, quem gosta muito do texto literário, está mesmo envolvido com aquilo ali, faz muitas leituras de vários livros, acaba crescendo em todos os aspectos, mas principalmente no que diz respeito ao vocabulário, né, à produção de texto. Então, a arte da palavra, a literatura, ela pode servir das mais variadas formas para nós, certo? As respostas a essas perguntas variam com o tempo e com as pessoas. Se nós estivéssemos tendo uma aula ao vivo e eu fizesse essas duas perguntas a vocês, com certeza eu teria as mais variadas respostas. Por quê? Porque cada um tem a sua concepção em relação a essas perguntas. Evidentemente, a função de uma obra literária depende dos objetivos e das intenções do autor, mas os leitores também têm maneiras diferentes de ler e são levados a abrir um livro por motivos diferentes. Então, por mais que a função dessa obra de arte ela vá depender da intenção do autor, nós sabemos também que nós, como leitores, nós abrimos o mesmo livro com funções diferentes. Por exemplo, uma pessoa pode abrir o Memórias Póstumas de Brás Cubas apenas para fazer uma leitura, porque gosta da escrita de Machado de Assis, porque gosta das obras de Machado de Assis, porque tem vontade de entender mais sobre essa história. Já outros podem fazer a leitura desse mesmo livro, porque o professor falou e o professor pediu e vale nota. Então, assim, até os motivos pelos quais nós abrimos o livro são variados, ok? Alguns leitores buscam na literatura divertimento sem grandes consequências para a vida, outros um meio de transformação e de aperfeiçoamento. Então, assim como abrir um livro para ler, de acordo com cada pessoa, pode ter uma razão diferenciada, o que se busca também na literatura, de acordo com cada leitor, pode ser algo diferente, ok? Uns consideram a obra literária apenas como artefato estético criado para a contemplação da beleza. Já outros esperam que seja um veículo de análise da crítica em relação à sociedade e à vida. Então, a obra literária, para algumas pessoas, uma determinada obra, ela vai ser apenas um artefato estético. Eu vou olhar para aquele texto literário e observar a sua beleza estética, certo? Já para outras pessoas, essa obra ela vai ser analisada, ela vai ser contemplada a partir de um diálogo com a realidade. Aquele leitor já vai observar que, através do texto literário, o autor busca criticar determinadas situações que estão presentes na sociedade, por exemplo. A obra ela pode ser um instrumento de fuga da realidade. E aí aqui nós temos um exemplo, né? Que ao lermos uma história de aventura, fugimos de nossa vida monótona, sempre igual, e embarcamos em um navio pirata, lutamos ao lado de um super-herói, amamos, sonhamos. Então a obra, a função da literatura também pode ser essa. Ela pode nos proporcionar essa fuga da realidade. E geralmente essa fuga da realidade é proporcionada por obras que estão mais relacionadas com a fantasia. Por exemplo, o exemplo citado aqui, se a gente vai ler uma obra de aventura, a gente acaba embarcando naquela história, fugindo da realidade em que vivemos através daquela história. Eu trouxe aqui um exemplo, um soneto de Vinícius de Moraes,
que para mim a leitura desse soneto é uma leitura para fugir da realidade. Mas a leitura, a compreensão é algo subjetivo. Então, para um outro leitor, esse soneto já não é considerado como um texto com a função de fugir da realidade, certo? Soneto de fidelidade. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar, ao seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte e a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Então, é um poema que traz, né, como tema toda essa questão do amor, da fidelidade amorosa. Como eu falei, para algumas pessoas pode ser um texto lido apenas para fugir da realidade, já que traz um tema que pode ser analisado dessa forma, né, como fuga da realidade, mas para uma outra pessoa, para quem está, por exemplo, sei lá, sofrendo por amor, algo nesse sentido, já pode ser lido de uma outra maneira, porque a leitura é subjetiva, ok? Muitas vezes o autor ele procura brincar com as palavras, isto é, fazer com elas um jogo de experiências sonoras e visuais, de relações surpreendentes. Aí aqui nós temos um exemplo de uma obra com função lúdica, não é? Em que há essa brincadeira com as palavras, que é o poema Rio, o Ir, de Arnaldo Antunes, que nós já analisamos em uma aula anterior. Ou seja, se a gente observar, é um poema que tem forma, é um poema que tem conteúdo, mas o autor ele traz de uma forma em que dá para brincar com essas palavras, né? Dá para fazer esse jogo sonoro. Então a poesia ela pode ter também, o texto literário ele pode ter também essa função lúdica. Há alguns autores, isso depende muito também do estilo literário, a gente ainda vai estudar um pouco mais à frente, um pouco sobre essas questões de estilo literário, mas há alguns autores, principalmente os que faziam parte do estilo parnasiano, né, do parnasianismo, que eles buscavam a perfeição formal de suas obras, certo? E nessa busca pela perfeição formal, eles buscavam organizar a sua obra de uma forma que só a beleza estética importava. Nem o conteúdo em si que era trabalhado era tão importante. O que importava era a beleza estética, escolher as melhores palavras, organizar esteticamente da melhor forma. E aqui eu trouxe um exemplo, né, de um poema de Olavo Bilac, que se chama Profissão de Fé. Se vocês observarem, aqui eu trouxe apenas um trecho, mas ele está comparando esse processo de produção poética com o trabalho do ourives, né, que é aquele que lapida o ouro. Então, realmente, para ele, esse trabalho com a palavra é um trabalho que precisa ser bem delicado e esteticamente muito bem organizado. E há também as poesias que são chamadas, os textos literários, né, que estão mais voltados para a literatura engajada. O que é essa literatura engajada? É aquela literatura comprometida com a defesa de posicionamentos ideológicos, ideias políticas, filosóficas ou religiosas, ou seja, são textos que são produzidos para criticar determinadas situações que ocorrem na sociedade. Eu trouxe aqui um exemplo de um poema de Ferreira Goulart, Não Há Vagas. O Ferreira Goulart é considerado como um autor engajado nessas causas sociais, né? Como eu já havia comentado em alguns momentos, a literatura não é só essa fruição, não é só essa beleza, ela também critica a sociedade. E aqui é um exemplo disso. E é um poema que dialoga muito com o momento atual em que nós vivemos, né? Eu trouxe só um trecho também,
mas que vai dizer o preço do feijão não cabe no poema, o preço do arroz não cabe no poema. Não cabe no poema o gás, a luz, o telefone, a sonegação do leite, da carne, do açúcar, do pão. Então, aqui a gente já observa o quanto essa linguagem trabalhada pelo autor, essa discussão presente na poesia dele, é uma discussão que está criticando a sociedade, certo? Então, a literatura pode ter também como como função engajamento, a busca por a busca para criticar determinadas situações da sociedade em que vivemos, ok?